Dale Porco, pessoal, Renan aqui, e no vídeo de hoje gostaria primeiramente de agradecer vocês que estão passando aqui pelo canal, né? Tanto pela parte dos vídeos quanto pelos shorts, né? Você que dá aquela olhadinha no vídeo aqui, no vídeo ali, pô, seja muito bem-vindo. Se estiver gostando do canal, tiver alguma coisa para acrescentar, por favor, comenta aí embaixo, né? E se não é inscrito, se inscreve para apoiar, né? Vamos apoiar aí o canal a crescer, né? E deixa o like no vídeo, né? Sabe, aquele apoio de sempre, né, pessoal? No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho da partidinha de sábado, né? Palmeiras e Mirassol, né? Um jogo que, em teoria, é um jogo bem chato, né? O Mirassol complica bastante, né? Os adversários, tanto paulistas, cariocas, né? Quem tá disputando alguma coisa. É um time bem chato de jogar, né? A gente sabe que o Rafael Guanais, ele sofreu um pouco ali, né? Porque o Mirassol perdeu vários jogadores, né? Que estavam em fim de contrato e tal. Não renovou, né? Foram contratando, né? Outros times aproveitaram as oportunidades que esses jogadores desempenharam muito bem o ano passado e acabaram levando a maioria de graça, né? O Mirassol acho que nem chegou a fazer um dinheiro bom com esses jogadores que renderam bem lá, né? Então, tá em remontada, né? A gente percebeu o Mirassol é um pouco diferente do ano passado, né? Não tem a mesma qualidade que a gente viu no ano passado, mas continua um time muito bem treinado e perigoso, né? Tende a evoluir durante a competição, né? Tende a melhorar ali para o Brasileirão e para Libertadores. Quem diria? Quem diria? Mas um pequeno destaque antes da gente começar a falar do jogo, né? Eu ainda tenho algumas coisas legais para a gente falar sobre o jogo, alguns destaques positivos, negativos, algumas coisas importantes para a gente relembrar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse cara aqui, sobre o Hendrick na nossa cria, né? Poxa, cara, é tão legal ver ele finalmente tendo as oportunidades que ele merece, né? O Real Madrid, pô, é muito difícil, né? Você imagina, ele saiu daqui indo para lá, um Real, tipo, campeão de Champions League, né? No semestre anterior, assim, com Vini Júnior, Rodrigo no ataque, né? O Mbappé chegando junto com ele, assim, o Mbappé sendo quem ele é, né? Um cara já é campeão do mundo, gol pra caramba no PSG, um craque, né? Um sonho do Real Madrid, era um sonho do Mbappé jogar no Real Madrid, então, tipo, pro Endrick ficou complicado chegar e tentar galgar alguma posição, né? A gente ainda viu que o Ancelotti dava umas chances para ele, ele correspondia, ele fazia seus golzinhos quando entrava aqui e ali. Assim, ele tava num time que, infelizmente, para ele, né, no momento que ele foi, as portas estão muito fechadas, né? E outros sofriam ali, como ele, né, naquela época, o que nem o Arda Güler, por exemplo, né? Chegou como um super destaque, um jogador jovem, é, turco, né? Mas não teve oportunidades de jogar no Real Madrid também, muitas, né? Com o Ancelotti. Depois foi ganhando mais chance, né? Hoje ele já é meio que titular com a saída do Modric, abriu espaço, né? E o Real não chegou a contratar um novo craque, assim, né? Trouxe o jogador do River, eu sempre erro o nome dele, é Mastantuono, é um nome difícil. Trouxe ele, né? Então, assim, é outro jovem, então o Arda ganhou mais espaço e aí tá jogando de titular hoje em dia, né? Mas o Hendrick sofre, ele não conseguia essa posição, essa chancezinha. E não tinha tanto carinho assim pelo Thiago Alonso também, né? Fora as lesões que atrapalharam ele. Mas assim, o Hendrick é Copa do Mundo material, né? Ele tem que estar na Copa, ele é muito talentoso. Atacante de explosão, força, drible, finalização absurda. Ele precisa de cancha, ele precisa de mais jogo, né? E ele jogando numa liga assim como a francesa, já vai dar um pouco de cancha, de maturidade para a europeia, né? Para ele não ficar tão desesperado quando ele pegar a bola e sair correndo, querendo driblar todo mundo e chutar de todo lugar. Ele tem que ter mais calma, né? Acho que ele vai pegar isso aí no Lyon, né? E eu acho assim que se o Real Madrid não der a oportunidade de ver a janela fechada para ele voltar, ele tem mais é que ir embora. Eu acho que ele vai conseguir proposta boa de liga forte, né? Pode ser da Liga Italiana, pode ser da Premier League, que eu acho que caberia muito bem o Endrick num Chelsea, hein? Imagina ele no ataque, o Chelsea não firmou um atacante ainda, né? Tem o João Pedro que faz um gol ali, outro aqui, mas às vezes joga, às vezes não, às vezes entra o Dilap, que foi uma outra aposta que eles fizeram, também não deu o que esperava, né? Então há uma lacuna ali, né? Imagina o Endrick na 9 do Chelsea, com o Estevão e tal. Ou até mesmo no Arsenal, né? O Arsenal gosta de jogadores jovens, dá chance para jogar mesmo. E hoje eles trouxeram, né? Por muito valor também, né? O York, ele só que também não tá rendendo o que se esperava, né? Então acredito que o Henrique chegando para brigar ali, abre até uma vaga pro Jesus sair, né? E quem sabe voltar pro Palmeiras. Mas eu acho que ele, não ficar no Real, ele tem que dar o salto para outro time, que ele tem muito futebol.
E é apenas um destaque. Eu queria falar um pouquinho sobre ele, que ele merece muito. Vamos torcer para ele continuar dando certo no Lyon, porque eu acho que ele vai para a Copa. Se ele destruir lá igual ele tá, primeira parte da gol, a segunda assistência, jogou pra caramba, vários dribles, foi o melhor em campo, né? Ganhou o prêmio aí pelo time, né? Como o melhor jogador em campo. Então, vamos ver, né? Já ganhou a torcida, elevou o Lyon de patamar, né? O Lyon não perdeu desde que ele chegou. Tomara que continue assim. E vamos torcer pelo nossa cria, beleza? Seguindo para o jogo no Mirassol, eu acho que o Palmeiras jogou um bom jogo. Eu acho que pelo menos o início ali, os primeiros 15, 25 minutos, a gente viu um pouco daquele Palmeiras, né? Que a gente sente falta. A gente pegou aqueles 10 jogos do ano passado ali, 10, 9 jogos que a gente jogou muito, tocando bola, aproximando, criando sem parar, goleadas. A gente começou amassando, né, o Mirassol, né? Marcando forte, roubando bola, finalizando. Uma pena que a gente ainda perde muito gol, né? A gente demora para fazer o primeiro gol, porque eu acho que o jogo poderia ter sido até mais fácil se a gente conseguisse finalizar melhor algumas jogadas, né, e ter feito os gols, porque o Mirassol sentiu bastante esse começo do Palmeiras, né? E no segundo tempo acho que a gente cai um pouco de produção, né? Pré-temporada ainda. A gente sabe como que é, os jogadores não conseguem manter um ritmo forte. O técnico começa a substituir, né? As peças que ele vai colocando, uma ou outra ali melhoram o nível do time, né? Acho que principalmente o Lopes, né, entrou muito bem, né? Deu muita qualidade ali na frente, conseguiu finalizar umas bolas legais, criar umas jogadas e fazer o gol, né? Do jeitinho que ele gosta, bola alta, cabeçada no contrapé do goleiro, não tinha o que fazer o goleiro, né? Então, depois que ele mexeu, acho que o time começou a equilibrar um pouco mais o jogo e fez o seu gol, não deu show, tá? Mais um jogo aí, nota 6 do Palmeiras. Teve alguns vislumbres de alguma coisa positiva que a gente espera esse ano. É um time que tenha mais a posse, que toque melhor a bola, que pare de dar tanto chutão igual a gente deu no jogo contra o Mirassol, depois ali mais do segundo tempo e tal. Senhor Gomes, né? Muito lançamento. O Giai tendo uma dificuldade de ser um lateral efetivo, né? De apoiar legal, de cruzar bem. Apanha da bola. Não sei o que acontece com esses jogadores. Tomara que seja uma fase só, pré-temporada e tudo, né? Mas há algumas coisas que, olha, talvez não tenha solução no Palmeiras, viu? A gente vai ter que continuar essa reformulação. Mas aí eu quero falar em outro vídeo sobre isso, né? Destaques também interessantes pra gente falar do jogo. Eu acredito que é a nossa molecada, né, pessoal? Poxa, esse carinha aqui, Luiz Pacheco, fez outra partidaça ao lado do Marlon Freitas, que vem se mostrando uma bela contratação, né? O cara chegou, além de ser bom tecnicamente, né, participa bem na parte ofensiva e defensiva, é um líder, né, que a gente viu ele acalmando aquela hora o Carlos Miguel, né, que tava ali tomando amarelo do juiz e tal. Ele falou, não, vai jogar, não sei o que, ele orientando o Luiz Pacheco em alguns momentos, né, os meninos. Então, vem se mostrando um puta líder e um puta jogador. Vamos torcer para ele, né, continuar rendendo bem, que quando a gente vê aquele time titular, todo mundo junto, né, jogando Andreas ao lado do Marlon, quem sabe o Evangelista voltando, o Maurício que começou como titular, o Veiga aparentemente está no segundo time, a gente nem sabe se vai ficar, mas como eu disse, vamos falar no próximo vídeo, né, sobre o mercado em si. Vitor Roque flaco, né? Então, imagina, toda essa galera jogando junta tende a ter um futebol muito bom, o Palmeiras, tá? Paulinho voltando, então vamos ver, é promissor. Mauro Freitas gostando bastante. E o Luiz Pacheco e o Luiz Pacheco e o Arthur, né, mostrando, né, que a nossa base, como sempre, tem muita qualidade, né? Cada vez mais, a cada jogo que passa, a gente entende porque que foi dito, né, que o Palmeiras ia segurar um pouco a busca pelo camisa 5, né? Até sondou o Fabinho aqui e tal, mas acho que o Abel viu nos treinos e tal como o Luiz Pacheco pode ajudar. E ele, em 2 partidas que ele jogou assim, ele foi muito bem. Ele foi muito bem mesmo. Então, né, tem personalidade, é um líder em campo, muita força na marcação, passe pra frente, né? Um cara que não tem medo de jogar, joga de cabeça erguida, então é muito interessante o futebol do Luiz Pacheco. Vamos continuar acompanhando, né? E torcer para o Abel continuar dando chances pro menino, né? E quem sabe realmente a gente não precisa se contratar, pelo menos até o meio do ano ali, né? Onde abre-se algumas oportunidades interessantes, como o próprio Fabinho, que a gente já tentou, né? E o Casemiro, que termina o contrato lá no Manchester, mas está voando. Dificilmente o Manchester não oferece uma renovação, algum outro time europeu não vai querer ele, né? Vamos ver. O outro destaque, né?
o amigo Arthur, que, poxa, que estreia animal, né? Que jogador bom de lateral esquerdo, né? Na base a gente ouvia falar, né, da qualidade dele, mas é diferente, né? Você estreia na profissional, com um time malandro igual o Mirassol, cheio de cara experiente, e ele jogar, desempenhar muito bem, né? Atacar com assim, coragem e cruzar umas bolas muito boas, né? Tem um toque legal assim, né? Naquele cruzamento para a área, é um jogador inteligente. Tem tudo para ser uma boa opção pra gente aí como lateral, né? Brigar ali com o GFT, talvez, pela segunda posição, né, de lateral do Palmeiras. Então, parabéns à molecada e que venha mais, que vamos continuar revelando. A gente tá vendo na copinha aí Eduardo, Sorriso, tem jogadores aí que já estão vindo para uma próxima leva e o Palmeiras é assim, né? Virou referência na base. Show demais, tá? Outro ponto que negativo, né, pra gente falar um pouquinho do jogo, o Vitor Roque acabou saindo por sentir um incômodo no joelho, né? Isso sempre preocupa, né? Porque começo de ano, a gente tá para entrar aí já já no Brasileirão, falta pouco, né? E o Paulistão é pegado, só partida difícil, né? A gente teve Portuguesa, que é um clássico aqui nacional, né? De um clássico estadual, na verdade, né? Tudo bem que ela tá se reestruturando, virou SAF e tudo mais, mas é um clássico, né? Local. Depois já pegamos Santos, agora o Mirassol, com o time de Série A e Libertadores. Vamos pegar o Novo Horizontino logo logo, né? Que também é muito chatinho, um time que sempre briga para não cair. Acho que 2 anos seguidos na Série B que ele fica em quinto e não sobe, dá até dó. E depois tem o São Paulo, então assim, o Paulistão é puxado e depois vem o Brasileirão. Então faz falta, vamos torcer pro Vitor Roque não ter tido uma lesão muito séria, né? Pode ter sido um incômodo, torceu levemente, né? Vamos ter que esperar para ver. Mas que não seja um desfalque a longo prazo, porque a gente não tem um elenco tão grande para algumas posições, né? Então, Vitor Roque, por favor, vamos, vamos cuidar desse joelho aí. Ele ficou meio chateado ontem, mas vamos torcer para não ser algo muito pesado. Mas é o ponto negativo, né? Sem dúvida. E a gente pode falar um pouquinho, né? Planejar aí, né? O que vem pela frente aí. Temos, como eu falei, o Novo Horizontino, que é um time aí de Série B chato de jogar fora, né? Então, vamos visitar eles. Acredito que o Abel não muda a estratégia, tá? Eu acredito que esse jogo, o Abel também vai pro time misto totalmente. Vai inverter, né? A galera que jogou esse jogo. Aí agora, o próximo vai jogar Gomes e Benedetti. Vai jogar o M. Martinez, vai jogar o Veiga. Ele vai me poupar, né? O Lopes vai começar a titular. Ele tá fazendo esse ajuste, né? Um jogo e outro, para que todos tenham minutos, para que todos soltem o músculo, né? Vão jogando cada vez mais solto, porque o brasileiro vai começar rápido. Então, eu acho que, como sempre, 4 rodadas do Paulista é o suficiente. Eu acho para fazer essas mesclas e depois falar assim, não, beleza, agora vamos jogar com o time titular. Agora a gente vai para dentro. E adivinha, né? O jogo contra o São Paulo em casa vai ser o jogo que a gente vai provavelmente escalar um time titular de vez, né? E começar. Porque depois já é o brasileiro e aí vai que vai, né? Então, terça-feira, né? Amanhã já temos o Novo Horizontino, que acredito que vai ser o time mescladinho. São Paulo já no sábado, né? No fim de semana, um dia antes do aniversário da cidade de São Paulo. Jogo chato, né? O São Paulo tá tentando se reencontrar depois de tanta crise política, né? Então a gente viu nos últimos 2 jogos que eles deram uma elevadinha, né? Ganharam um jogo, sofrido em casa do São Bernardo, quase ganharam do Corinthians ontem, né? Tomou um gol bobo lá no final do jogo. Mas assim, não é um time bobo, né? É um time que sempre complica o Palmeiras, assim, é chato de jogar. Então, acho que contra o São Paulo vem o time titular. Não sei se o Abel vai revezar mais uma vez para aí sim colocar o time titular contra o Galo, né? Então, cabe a nós pensar bem, né? Que já na próxima terça já é o Brasileirão, então essa semana é meio que decisiva para a preparação dos atletas e para a recuperação dos lesionados, né? Então, Andreas e Vitor Roque, né? Quem sabe a evolução aí do Evangelista para pelo menos ficar disponível no banco, né? A gente sabe que vai ter que ter paciência com esses caras quando voltar. E o Paulinho, eu queria assim que o Palmeiras desse uma posição, né, mais real para a torcida. Não, pessoal, é o seguinte, é isso, 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 ele tá treinando ainda isso, a gente tá com receio nisso, mas a previsão é que no início, no meio de fevereiro, ele vá treinar com a equipe, alguma coisa assim. É muito obscuro ainda, né? É bem complicado o Palmeiras nessa questão, né? Devia ser mais transparente e dizer a real, falar, ó, a situação é essa do Paulinho, vamos ter que esperar. Então, pelo menos a gente põe na cabeça e não fica
essa esperança de ver o cara jogar assim 100%, né? Poder ser titular, porque esse cara vai mudar bastante o ataque, nossas dinâmicas, né? E se vier os reforços que estamos esperando, olha, o time do Palmeiras tem de fazer um ótimo ano, né, pessoal? Então é isso. O que eu queria dizer sobre, né, o jogo de ontem, de sábado, né, e falar um pouquinho do Hendrick, falar um pouquinho dos pontos legais e interessantes dessa partida aí, mais uma de pré-temporada barra paulista. Se você gostou do conteúdo, pessoal, deixa aquele like, se inscreve aí, fortalece pra caramba o canal que tá começando, né? E se tem algum comentário a fazer, né, alguma coisa que você quer falar ou discordar do que a gente tratou aqui nesse vídeo, comenta aí, cara. Comenta aí. Você, cara, ou você, garota, né? Todos são muito bem-vindos. Quero muito trocar essas ideias com vocês sempre, tá bom? Então, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!